Olá, boa tarde, boa tarde. Meu nome é Ketuli Silva, a gente está iniciando uma live hoje, né, com o tema Entre História e Memória, Pichações de Ditadura Militar. A gente tem um convidado hoje para estar falando com a gente, né, que é Tiago Nunes Soares. Ele vai estar falando sobre o tema, trazendo isso para a gente. E também fazendo uma relação com um projeto de dissertação dele, que teve o título Campanhas Públicas e Repressão, Policial Pichações na cidade do Recife. Então é só aguardar um pouquinho ele para a gente dar início à live, tá? Lembrando que essa live ela faz parte da disciplina ministrada pela professora Conceição Reis, né? Que é a disciplina Identidade, Memória e Desigualdade Social. E nessa disciplina a gente está trabalhando temas. O tema que a gente está trabalhando no momento é memória, então por isso a gente vai trazer esse tema tão pertinente e fazendo essa relação com a ditadura militar, com o processo de tirada de direitos, né, de retirada de direitos, e que faz tanto sentido nesse momento, né, que a gente está, né, o momento que a gente está tendo recessão dos direitos civis, nesse contexto político tão pesado para a gente. Então é só esperar, Tiago, um pouquinho para a gente conseguir dar início à live, tá bem? Aí, chegou. Só um instante. Tiago, eu não tô conseguindo pedir para tu te convidar. Tu pode solicitar, meu anjo? Só esperando ver, aguardando o Tiago. Olá, querida, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, Boa tarde a eu todos. já dei o título da live, falei que tinha relação com tua dissertação, mas eu queria que tu se apresentasse, Felipe. Tá bem. Pois é, primeiramente eu agradeço aqui o convite, né? É uma satisfação estar aqui participando com vocês, né, dessa atividade do laboratório que tem uma proposta muito interessante. Eu tenho um carinho muito grande, né, pela UFPE. Meu nome é Tiago Nunes. Eu sou formado em História pela Rural, licenciado em História. Fiz meu mestrado em História na UFPE, onde eu trabalhei como professor substituto durante 4 anos, né, de 2012 a 14 e de 2016 a 2018. Agora, muito em breve, nos próximos dias, eu estou concluindo o doutorado em História pela Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e o meu objeto de estudo é a UFPE. Então, eu analiso os impactos da ditadura militar na universidade. Eu analiso os impactos do final da ditadura militar. E atualmente eu trabalho como coordenador pedagógico do curso de História EAD da UFRPE e também como professor dos cursos de saúde lá da Unibra. Saúde agora, serviço social e pedagogia, né? A gente vai se virando, é distinta. Essa minha fala hoje, ela é pautada na minha dissertação de mestrado, como você falou, que resultou em um livro. Vou mostrar aqui a capa para vocês, tá? Vamos, pronto, aqui. Pronto, o livro, ele foi publicado em 2018 pela editora Pris, que é Gritam os Muros, Pichações e Ditadura Civil-Militar no Brasil, que é Vou virar aqui. Vamos também fazer um teste, vamos ver se assim fica legal para a gente se falar. Pronto, tá ok. Para não estar segurando o telefone o tempo inteiro. Então, aí, nesse livro, que é fruto da minha dissertação, eu analisei como é que foi o uso de pichações aqui em Recife durante o final também da ditadura militar.
E aí, como é que esse trabalho ele foi construído, né? Aí eu vou chegar na parte da discussão sobre memória, né? Até porque é um objeto é um enfoque do historiador. E vou também, na medida do possível, fazer o maior enfoque dentro da educação, né? Tendo em vista que é uma atividade que é promovida pelo laboratório e faz parte do CEF. Então, essa pesquisa ela iniciou durante a graduação com um projeto de iniciação científica e as minhas orientadoras, deixa eu só colocar no silencioso aqui, Também. aí Porque para não ficar... tu entrando, só dando um adendo enquanto tu coloca no silencioso, tu já vai respondendo o meu primeiro questionamento, que Tá seria bem, qual tá o certo. percurso para a escolha do teu objeto de pesquisa. Tá E bem. já tu Vamos já vai fazer feito respondendo. Isso é ótimo, é psiconomia. vamos fazer tipo um bate-papo aqui, né? Isso é coisa de professor, né? Vai falando aí pelos cotovelos e nem respira, né? Vai direto. Então a gente segue assim, tu faz a pergunta, eu vou respondendo. Aí depois, quando for o caso, eu adentro no conteúdo em si, se for o caso. Então, é, iniciou durante a graduação em História lá na Rural. Eu tive como orientadora duas professoras da área de letras, daí a relação com a linguagem, que é a professora Valéria Civilida Gomes, e Mari Noeli, que é o Iapetino. E aí, esse projeto, ele fez parte de um estudo sobre pichações e grafitagem de uma forma interdisciplinar. Então, tinham pessoas de pedagogia, de ciências sociais, da história, e eu, enquanto estudante de história, busquei fazer um recorte, né, do passado. E aí escolhi o período da ditadura militar, né? Porque foi o período que eu achei que seria mais viável para eu poder estudar. E aí é algo, inclusive, que tem pouquíssimos estudos, inclusive no Brasil. Até o momento que eu tinha definido o trabalho, né, não tinha nenhum estudo específico na área de história aqui no país. E na ditadura militar, eu não encontrei ninguém ainda que tinha estudado, né, em outras partes do país. Aí pronto, depois eu fui para fazer o mestrado na UFPE, orientado pelo professor Antônio Torres Montenegro. E aí, no mestrado, eu fiz parte de uma linha de pesquisa que é a cultura e memória. Aí é onde é que entrou as memórias, entendeu? Em que, nessa pesquisa, eu analisei diferentes documentações. Então, as memórias dos autores e autoras de pichações, né? Eu não uso o termo pichadores, porque tem uma carga semântica negativa, entendeu? É pejorativa também. E aí eu analisei documentos policiais. Pronto, eu silenciei aqui no celular, mas estava o notebook aqui. Vamos lá. Pronto. Aí eu analisei documentos policiais que estão num arquivo num arquivo público estadual Jordão Emerenciano, que são os arquivos do DOPS, que era a polícia política naquele momento, era a polícia que dava apoio à ditadura. Reportagens de jornais, fotografias, pesquisei no Museu da Cidade do Recife, acervos pessoais, então foi um trabalho de muito fôlego, né? Então, a pesquisa resultou em 5 anos de estudo. Então, o segundo questionamento seria como seu objeto, as pichações passam a assumir as representações de um determinado grupo social. Então, uma coisa interessante é que as pichações, elas eram e ainda são realizadas por diferentes grupos sociais, né? E aí, elas têm algumas características, tá bem? Aí eu vou falar de algumas características que são gerais, independente do período, e vou falar as características da ditadura, para a gente entender as representações, tá? Então, as pichações, elas são escritas, são proibidas por lei, e existem desde a antiguidade, né, na Roma Antiga, né, em Pompeia, na Idade Média, no Brasil Império, em Colônia, né, ao longo dos regimes totalitários, ditatoriais. Então, tem como característica a transgressão, que é a proibição. Então, qual é a representação disso, né? Tem a questão
do estímulo, né, a pessoa que pensa, nossa, existe o prazer de fazer algo proibido, existe a simbologia de ser algo proibido, então a gente vai pensar o seguinte, né? Uma coisa é se pichar uma casa, num bairro afastado, entendeu? Que tenha pouca gente. Outra coisa é pichar um espaço público, um espaço governamental, entendeu? Então, aumenta a simbologia daquela transgressão. E aí a pichação tem como característica, né, um registro do cotidiano. Porque o ser humano ele sente a necessidade de expressar aquilo que ele sente, o que ele vive, o que é que ele imagina. Isso desde a época da pré-história, com as pinturas rupestres, à atualidade. E aí a gente vai agora para as características, né, do período da ditadura militar. Naquele período, era um período de extrema censura, de vigilância, de repressão. Então, as pichações, elas simbolizavam um ato de resistência. Era uma forma de comunicar à população o que é que estava acontecendo, porque nem tudo as pessoas tinham conhecimento, e por vezes esses fatos eles eram noticiados de uma forma a favor da ditadura, entendeu? Porque nenhum discurso é neutro. Então existia a grande imprensa, em jornais como, por exemplo, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, e aí os militantes de esquerda eles buscavam um outro canal comunicativo. Nesse período também foi quando se começou a difundir o uso do spray, porque era uma ação mais rápida, né, os traços mais precisos, e o que caracterizava também nesse momento? Era uma ação muito perigosa de ser realizada, por conta da repressão, geralmente era em grupo, e as pessoas estavam armadas. Então, enquanto uma ou duas pessoas pichavam, as demais vigiavam ali aquele espaço, e aí os textos eram geralmente curtos, inteligíveis, então, diferentemente de algumas pichações da atualidade, que a gente não consegue entender. Por quê? Porque é um código de linguagem específico para aqueles grupos. Né? E aí existia, geralmente também, toda uma equipe, né, de advogados que estava ali a posto para defender aqueles militantes. Então, as pichações no período da ditadura eram atos predominantemente políticos. É óbvio que, por ser um registro cotidiano, tinham questões mais subjetivas, né? Declarações de amor, poesia. E a gente não pode esquecer também que a direita também pichava, né? Como segmentos como Comando de Caça aos Comunistas. Geralmente, as pichações também não eram assinadas. Por quê? Era uma forma de preservar o grupo, né? O importante era se comunicar. E algumas vezes, claro, isso existia a assinatura como uma questão identitária, de demarcação, de território, de expressar quem estava à frente disso. E, por vezes, também aquela assinatura ela era forjada. Ela não era daquele grupo. Era feita para poder incriminar um outro grupo rival, né? Daí as disputas entre esquerdas e direitas. E a polícia tinha como base, né, assim como a ditadura como um todo, a informação como um controle social. Então, o que é que eu percebi, né? Dentro dessa vigilância da sociedade, eles sabiam, geralmente, quem é que pichavam, em datas emblemáticas, como, por exemplo, o dia do golpe, a independência do Brasil, entendeu? Aí eles sabiam que geralmente se pichava. E, além disso, toda a questão técnica, né? Todo o processo político que tem por trás. Então, a informação foi um instrumento de controle da sociedade. De modo geral, é isso. É muito isso. A intenção de entrar na questão das memórias, aí eu botei um questionamento, né? Como foi realizado esse resgate da memória desse período? Então, as memórias elas foram trabalhadas da seguinte maneira. Narrar a história a partir da própria ótica dos sujeitos, né, dos militantes, porque os trabalhos mais tradicionais, eles eram muito sobre a ótica da polícia ou de uma bibliografia. Então, quando a gente faz entrevista, a gente consegue perceber aspectos que não eram registrados em outros documentos e a história narrada a partir do olhar de quem militou, entendeu? E aí tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é sobre a memória, tá bem? Como é que eu penso a memória, como é que eu trabalhei.
Então, a primeira coisa a ser ressaltada é que a memória, ela é uma questão biológica, né, física, é uma capacidade cognitiva, né, do corpo humano, mas a memória, ela também está ligada a outros aspectos. Então, questões sentimentais, experiências de vida, existe uma subjetividade por trás. Então, a gente tem questões também, o esquecimento, porque tem coisas que a gente não lembra, porque o nosso cérebro não tem a capacidade de registrar tudo aquilo que a gente vivenciou e a gente lembrar de tudo aquilo. E existe também a questão do silêncio, das dores da memória. Por exemplo, quando as pessoas vivem experiências traumáticas, como foi o caso da ditadura militar, tem pessoas que não relatam isso. Por quê? Porque quando a gente relembra aquilo, a gente vivencia novamente. Claro que de uma outra forma. Mas aí a gente sente aqui um monte de emoções, né? Isso causa dores, isso causa alegria, os sentimentos são diversos. As experiências traumáticas também, elas contribuem para que algumas coisas sejam esquecidas, né? Esquecidas de uma forma até involuntária. Então, a memória, ela também tem como característica, né, uma questão individual, porque cada pessoa tem a sua memória, mas também há uma memória coletiva, uma memória social. Por quê? Porque o grupo, né, a sociedade, ou os grupos, eles são formados por pessoas. Então, tem aspectos que são comuns. Então, quando a gente fala aqui, vou dar um exemplo, né, bem mais recente, sobre o dia que o Brasil perdeu para a Alemanha, né, na Copa do Mundo, aquele 7-1. Foi uma situação, né? Então, ali foi faz parte da nossa memória coletiva. Por quê? Porque era uma Copa do Mundo, então muita gente assistiu o jogo. Existe uma questão da relação memória com espaço, sujeito e tempo. Então, cada lugar vai ter uma percepção própria, entendeu? Então, no Brasil isso é muito forte, né? Porque é o país do futebol. Se a gente for para outros países que não têm essa tradição, enfim, perdeu, que pena, mas não tem esse impacto todo. E aí, de um modo geral, essa memória, né, sobre quando eu estou falando no caso do jogo do Brasil, ela está sendo muito pautada aqui numa decepção, raiva, como algo negativo. Então, a memória coletiva sobre esse fato e sobre a seleção brasileira nesse momento é de muita crítica, de desânimo, de raiva. Claro que isso não é predominante, não é único, na verdade. É o que predomina. Então, a gente tem a nossa memória acionada por cheiro, pelo toque. Então, não é à toa que nós, em algum momento, a gente remete a alguma coisa do passado, escuta uma história. Quem nunca escutou uma música e de repente lembrou de alguém, né? De um crush, de um familiar, né? Que não está mais aqui presente pessoalmente. Então, as memórias têm essa característica. Então, a memória foi trabalhada levando em consideração essas subjetividades, porque quando a gente vai entrevistar pessoas, né? Nenhum discurso é neutro, como eu já falei. E principalmente numa situação de uma história política, geralmente as pessoas querem narrar essa história sobre a sua ótica, né? E o quê? Como pessoas que venceram, né, que foram extremamente atingidas. Então, a gente tomar essa memória como uma construção, como algo que não é neutra, né? Que tem ali uma série de subjetividades. E aí eu vou só, acho que tu tem alguma coisa para perguntar, mas tem uma coisa que é simples, mas que é muito importante, que é fazer uma distinção entre memória e história. Porque são correlatas, né? Mas tem umas diferenças. Aí eu vou ler aqui uma citação do professor Antônio Montenegro, né? Que é o livro História Oral e Memória, né? A Cultura Popular Revisitada. Bem, aí ele diz o seguinte: a memória coletiva de um grupo representa determinados fatos, acontecimentos, situações. No entanto, reelabora constantemente. Tanto o grupo como o indivíduo operam estas transformações. Então, foi o que eu falei, né? Então, se você for fazer uma entrevista com uma pessoa hoje,
ela vai ter uma perspectiva sobre aquele passado, sobre aquela experiência. Em um outro momento, essa perspectiva vai mudar. Pode ser muito ou depois. Por exemplo, tem pessoas que, inclusive, prestam depoimento e aí depois não querem mais falar sobre aquilo. Entendeu? Embora parta do real, do fato, do acontecido, o processo da memória se desloca e passa a operar através de uma dimensão onde as motivações inconscientes e subjetivas constituem um vetor determinante da construção desse quadro. Então, a gente vê aqui o inconsciente, as subjetividades. Com a história, a dimensão do fato, do acontecido, do acontecimento, opera sempre em sintonia com o que é estabelecido no momento em que o fato ocorreu. Então, a forma como o acontecido operou ou atuou no imaginário ou no próprio comportamento social não se constitui em elemento fundante. A história opera com o que se torna público ou vem à tona da sociedade, recebendo todo um recorte cultural, temático, metodológico a partir do trabalho do historiador. E aí, evidentemente, a gente inclui também os pedagogos e pedagogas, né? Sobretudo nos trabalhos na área de história da educação. Ou seja, a história ela vai operar como registro do passado, e as memórias são um registro, só que não necessariamente a memória é exatamente aquilo que aconteceu, entendeu? Então, a memória é um objeto que serve de base para a história, até porque aquilo que não foi contado, ele foi esquecido ou silenciado. Então, a história, inclusive, não está nos documentos históricos. A história, ela está na operação que a gente faz perante esses documentos. Ou seja, quando eu analiso aquelas entrevistas, a história não está na entrevista em si. A história está nas informações que eu coletei nessas entrevistas e relacionei com a historiografia, que é a bibliografia do campo da história, e com outros documentos, fazendo análise, entendeu? A relação entre memória e história. São muito próximas, se complementam, mas ao mesmo tempo há esse distanciamento, essa diferença. Entendo. Muito rico. Eu que, se possível, eu queria que tu pudesse fazer a apresentação agora. Tu tinha conversado comigo sobre o teu trabalho. Certo. Sem ser compartimentado. Sim. Eu sei. Na medida que eu for falando, se você quiser perguntar alguma coisa, comentar, fica à vontade, porque eu gosto do diálogo, né? Tem algumas pessoas que estão aí na live, né? Tem alguns textos que não dá para acompanhar e falar, né? E aí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer. Claro que assim, no final, dá para sistematizar melhor, mas não impede, não. Tá? Conforme as pessoas forem... Licença. Conforme as pessoas forem falando, fazendo as perguntas, aí eu anoto. E quando terminar a apresentação, aí eu te lembro, tá? Tá bem, tá certo. Porque a gente pode fazer um debate também. Tá? Tá bem. Né, as perguntas são sempre bem-vindas. Tá. Então, no meu caso, a relação com a memória, ela foi estabelecida na medida em que não existia trabalhos específicos e aprofundados sobre as pichações. E eu tentei desnaturalizar aqueles discursos, entendeu? Porque as pichações, né, sobretudo nesse período da ditadura, elas estão inseridas em um contexto, que é um contexto de Guerra Fria, né, em que o mundo estava bipolarizado, né, nessa disputa entre capitalismo, né, comunismo. E nesse momento, a memória, também se tornou um instrumento político, um instrumento de dominação, de controle. É o passado que remete ao presente e ao futuro. Então, eu vou mostrar imagens aqui para vocês terem essa dimensão. Bem, isso aqui são cartazes que foram difundidos aqui por Pernambuco em espaços públicos, né, com um grande fluxo de pessoas. E essas imagens aqui, esses cartazes, eles remetem ao comunismo. E aí?
o que é que tem aqui? Ó? Regime de trabalho no comunismo. Então, aqui, o trabalhador do campo, ele é representado de que forma? Como sendo explorado pelos comunistas, né? Tá vendo aqui? Aqui, ó, não é à toa, né? A roupa vermelha, né? A boina, a camisa, a situação de dominação, né? O próprio tamanho, né, do personagem, né, bem maior, né? O capataz aqui em relação aos trabalhadores rurais. E desde que as ideias, né, e as práticas comunistas elas surgiram, elas foram combatidas. E isso acontece ainda atualmente, né? Nesse momento, o que é que o cartaz ele apresenta aqui? O comunismo é assim. O comunismo despreza a tua religião. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que a linguagem, ela é um instrumento, ver aqui, isso, é um instrumento político, né, de dominação. Assim como a própria memória. Porque o comunismo, né, já existia bem antes do que nos anos 60. E ainda hoje se faz muito presente. Elas vão sendo moldadas, né? Como é? As memórias Não elas entendi. vão sendo moldadas, né? Sim, exatamente. Então elas vão sendo moldadas, né, e com uma finalidade. Ainda hoje, né, existe um espectro do comunismo, né? Então as pessoas que têm uma militância de esquerda, elas são enquadradas. Não necessariamente as pessoas que eram taxadas de comunistas, elas pertenciam a um partido político, entendeu? Era um estereótipo, assim como de subversão, né, subversivo, terrorista. E ainda hoje, muita gente é taxada de comunista sem ser. Por quê? Porque é uma forma de deslegitimar aqueles sujeitos, aquelas instituições, os movimentos sociais. Por exemplo, o movimento negro unificado, o MNU, foi taxado várias vezes de comunista, entendeu? Pela resistência de querer uma outra história, uma outra memória dos afrodescendentes, pelas experiências aí de resistência. E aí a gente percebe também que a memória, ela está em tudo. Ela não tá apenas nos relatos orais. Aí, nesse caso, eu abordei a cidade como espaço de memória. Então, a cidade, ela é objeto da produção de imagens e discursos que se colocam no lugar da materialidade e do fato social e os representam. Assim, a cidade é um fenômeno que se revela pela percepção de emoções e sentimentos dados pelo viver urbano e também pela expressão de utopias, de esperanças, de desejos individuais e coletivos, que esse habitat em proximidade propicia. Ou seja, quando a gente circula, inclusive, pela cidade, né, atualmente, a gente vê ali uma série de símbolos e de registros. E a gente tem ali um registro arquitetônico, né, ou seja, era uma arte, era uma técnica, existe uma memória dos locais que a gente passou. Então, quem nunca, de repente, passou, né, estava no Recife Antigo e assistiu a algum show, viu um entardecer, sabe? Marcou um encontro com os colegas. Então, quando a gente vê uma imagem como aquela, né, na televisão, ou quando a gente está naquele espaço, a gente tem memórias sobre isso. Então, e tem coisas, inclusive, que são retiradas, né, ou buscam ser retiradas. Dentro dessas reivindicações contra o racismo, né, e algumas estátuas foram retiradas porque eram uma alusão, uma referência a pessoas que eram escravocratas e tal. Então, ali foi uma forma de apagar aquela memória e e também de criticar aquilo que foi construído. Então, essa é a dimensão da memória, né? Então, eu já fiz a contextualização aqui sobre a simbologia, como é que era feita as pichações.
a memória, ok? E aí, diante disso, eu vou ler aqui um pouco sobre as memórias dos autores de Pichações, tá bem? Então, segundo Marcelo Mário de Mello, que foi um ex-preso político, aí abre aspas, nos períodos de pichação mais intensa, a pichação ficava difícil, pois os policiais não davam tréguas. Foi quando os grupos de estudantes decidiram usar frases curtas de efeito, iniciar a pichação pelo final da frase, para dar tempo das palavras mais fortes serem escritas. Ou seja, é uma estratégia, né, de resistência. E isso também entra também na educação, né, porque, como, enfim, a maioria bem sabe, né, tem muitos estudantes de psicologia, a educação ela ocorre não apenas nos espaços formais e em conteúdos formais, né? A educação está presente no nosso dia a dia. Então, esses militantes e os movimentos sociais que atuaram durante a ditadura, eles tinham uma grande aprendizagem. Por quê? Eles aprenderam a partir das experiências, então esse relato não foi à toa, porque já houve, evidentemente, outras pichações, e viram que era mais importante, realmente, era garantir, registrar as palavras mais importantes, porque estava pichando, chegou a polícia, pronto, pô, pichei pela metade, mas o principal não foi, então vamos de trás para frente. Pichar de madrugada, porque tem menos pessoas, né? É menos perigoso, é feito na atualidade, né? Então, quando tem algum protesto aqui em Recife, para o quê? Boa Vista, para a Praça do Derby, durante a semana. Isso é o caráter, é o cunho educativo dos movimentos sociais. São as palavras de ordem, que vão construir aí identidades, né, vão passar mensagens, é a forma das pessoas se mobilizarem. É a comunicação de diferentes formas, daí os panfletos, são materiais de baixo custo, calculados, né, tem todo um planejamento, é de fácil distribuição, fácil armazenamento, qualquer coisa aí, tá vindo a polícia aí, guarda aqui dentro da mochila, ou dependendo da situação no bolso, e tá tudo ok. E aí, como é que eu fiz essa divisão aqui do trabalho? Eu dividi o trabalho em 3 capítulos, que o poder das palavras, as pichações como instrumento de expressão e disputas políticas. Então, eu analisei como os direitos humanos eles foram reivindicados e violados, né, durante a ditadura militar, e as pichações elas serviram como fio condutor para narrar como é que foi essa supressão, né, essa violação dos direitos. Aí eu analisei as pichações durante a campanha pela anistia, que aí foi uma campanha política de liberdade, né, de perdão, entre aspas, político, né, para os militantes da ditadura, e que aí, enfim, vou falar um pouco mais dela mais à frente. Aí falei sobre as eleições de 82, que foram a primeira vez que houve eleições diretas para quase todos os cargos, né, exceto para presidente da República e prefeitos de capitais e cidades consideradas de segurança nacional, porque desde o início da ditadura não houve mais eleições diretas, porque é um regime de coerção. Depois eu analisei a campanha das diretas já. E, enfim, por último eu analisei que polícia política era essa da ditadura, apresentei um perfil, como é que eles atuavam. Analisei também as leis que proibiam as pichações e os murais da crítica, que foram murais que foram construídos para as pessoas picharem. Aí a gente vai ver como é que foram esses murais aí, né? Aí eu vou mostrar as imagens aqui. Espera. Vamos lá. Pronto, então. Aqui tem uma pichação, né? Que é Não se mata mulher, né? Cadeia para Lenivaldo Lacerda, o monstro da Madalena. Então, nesse caso, a discussão era política, mas
Não era partidária, uma política partidária, né? Era uma política contra a violência contra as mulheres. E aí vários movimentos, né, de mulheres, né, organizações sociais, Igreja Católica, simpatizantes, envolveram aí nesse caso. Essa aqui é uma pichação interessante porque ela foi feita por cima de um cartaz que foi colado lá no Cefiche, lá no térreo, na entrada. Por quê? Houve a prisão de um estudante, que é o Edivaldo da Silva Nunes Cajá. Ele é bem conhecido, né? Militante do Partido Comunista Revolucionário e tal, ligado à Igreja Católica, a Dom Helder Câmara, enfim, uma série de movimentos, né? E aí, aí dentro do cartaz, pichou-se, né? E aí fez a denúncia. Isso foi em 78. O estudante é sequestrado, né? E aí vai mobilizando, né, a comunidade acadêmica pela libertação. Aí você vê as palavras, né, chamando do colega, avisando que a assembleia ocorreu, né, no dia 15 de maio. E aí ele era estudante de ciências sociais. Aqui já é um registro das pichações para a campanha da anistia política, tá? Essa foi uma campanha nacional que ela iniciou desde o início da ditadura, mas só vai ganhar força na segunda metade, né, da década de 70. Sobretudo, né, a partir da atuação das mulheres. Por quê? Porque muitas dessas mulheres elas eram mães, filhas, né, irmãs de presos políticos, de pessoas que foram mortas, assassinadas, e que, inclusive, a família até hoje não teve o direito de enterrar seus familiares, né, os seus entes, e queriam isso, né, que retomar a sua vida normal. Então, a anistia, ela representa um perdão político contra os militantes, para os militantes, entendeu? Então, era uma anistia ampla para todo mundo, né, ampla, geral e sem restrições. E isso ganhou grande debate na imprensa, gerou muitas manifestações, né, atos públicos, comícios, relâmpagos, outros grandes, debates na imprensa. E aí houve uma greve de fome na penitenciária Barreto Campelo para chamar a atenção da sociedade e resistir contra isso, né? Então foi a campanha nacional, ao final das contas, aprovou-se uma anistia com uma lei subjetiva que deu abertura, né, para que os torturadores, os militares, também fossem contemplados. Bem, aqui já são pichações durante as eleições de 82, e aí essa imagem aqui, ela foi registrou, isso é uma reportagem de jornal, né? Pinturas murais que foram elaboradas por artistas consagrados aqui de Pernambuco para apoiar os políticos. Veja, essa eleição não foi uma eleição qualquer, né? Ou seja, desde 65 que não tinha eleições, né? Desde o início da ditadura, e só em 82 foi que tiveram eleições diretas. Então, imagine o cenário político, estava pegando fogo. Então, a propaganda era feita de diversas formas, né? E é óbvio que existe uma simbologia, né? De um artista consagrado, né? Apoiar aquele político. Existe uma forma, né, que é a expressão artística, né? Então, é uma outra linguagem. E aí, diante das disputas, o mural também foi pichado. E aí o PDS, né, era o partido de apoio à ditadura, então esse conflito aí, né, entre as esquerdas e as direitas. O outdoor, que também foi pichado, colagem, né, aqui a gente vê Roberto Magalhães, Gustavo Krause e Marco Maciel, né, que foi vice-presidente da República, né. Aqui já é um outro momento,
que é o momento da campanha das diretas já, que ganhou força, sobretudo em 83, em 84, e na época, né, foi o maior movimento cívico, né, a maior manifestação de mobilização social da história do Brasil, que foi quando vários segmentos sociais, né, lutaram para que a população tivesse o direito de escolher seu presidente da República por via direta. Então, nesse período que eu estudei, nos anos 70 e 80, a repressão já era menor, né, por conta de uma maior organização dos movimentos sociais, a ditadura era menos repressiva, então por isso que também ocorreram essas manifestações. Isso aqui é uma foto que está no aterro do DOPS-PE, que é a polícia da ditadura, como eu falei antes. Então, por que eu trouxe essa imagem, né? Esse comício aqui em Santo Amaro, que reuniu milhares de pessoas, muita gente, ele foi vigiado pela polícia, que estava ali infiltrada como uma forma de controle social. Aqui foi a propaganda da Prefeitura do Recife, incentivando as pessoas a picharem nos murais que foram construídos e difundidos pela cidade. Essa propaganda está no jornal Diário de Pernambuco. E esses eram os murais. Então, como eu falei para vocês, a pichação tem como característica a transgressão, a proibição. Então, imagine uma pessoa pichar num local que é construído especificamente para isso. Fica até um pouco estranho. E aí o prefeito da época, que era o Gustavo Krause, ele construiu esses murais com o seguinte objetivo, com o seguinte discurso, que é diferente, de que leria, né, as mensagens escritas nesses murais para poder atender aos anseios da população, né? Porque a pichação ela era tida como um problema de ordem política e social pelo caráter transgressor, pelos prejuízos financeiros, né, aos cofres públicos, né, para residências também privadas. Então, aqui a gente vê o seguinte, né, baseado no meu amor. Então, não é uma pichação naquela política, no sentido mais tradicional. E aí o baseado ele é polissêmico, né? Pode ser a base do amor ou pode ser o baseado, né? O famoso beck, né? O cigarro de maconha. Colagem também como forma de intervenção, de protesto. As pichações de direita, né? Porque as pessoas têm muita associação das pichações com a resistência contra a ditadura, mas aqui tem, ó, mortas comunistas, abaixo os padres vermelhos, né? Diante do posicionamento da Igreja Católica no combate à ditadura. Então a memória também, ela é no sentido de trazer essas histórias à tona, entendeu? Que sair do estereótipo, porque que se pichava durante a ditadura e que era algo perigoso, no geral as pessoas sabiam disso. Então o trabalho com a memória é de aprofundar, né, as discussões, é de trazer o tema para reflexão, é de trazer a história sob a ótica de quem vivenciou esse período também, é de trazer discursos que saem do senso comum. Aqui é um mapa que foi elaborado por um partido, né, que é o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que é um partido da luta armada. E aí a polícia já via aqui as características, né? Por exemplo, aqui tem escrito o seguinte: o bloco de apartamentos citado é ótimo para pichamento. A maior parte da área é concentração mesmo, é concentração de pessoas da classe média, né? Aí aqui tem um mapinha das ruas, então aqui você está vendo o planejamento, né, de público, de local. Pichações também de cunho social, né, contra a carestia, a baixa fome. Essa daqui foi feita no Hospital da Restauração, em 76. Na imagem não aparece, mas ela foi escrita com um spray vermelho. Isso já dá um alerta, né, para as forças policiais, por remeter ao comunismo.
Aqui é um registro de como a própria polícia foi alvo de pichações. Isso é um relatório do uso de veículos, lá da SSP. E aí registrou, né, o seguinte, né, permanência da viatura, isso aqui, está escrito aqui. Permanência da viatura para evitar pichação no muro da SSP. Então a própria polícia era alvo, né, da pichação e alguns policiais também pichavam. Então, de um modo geral, né, essa foi a reflexão que eu trouxe, né, sobre a história e a memória, né? Então, a relação entre ambas, né, com relação à pichação e a própria ditadura militar, é mostrar que existe uma memória sobre a ditadura, sobre a pichação como algo que enfeia a cidade, que nada diz, mas que, na verdade, é uma construção política, uma forma de combater essas pessoas, que são marginalizadas muitas vezes, não tem canais de comunicação também adequados, eu falo isso inclusive atualmente, e buscam também chamar a atenção, se comunicar. Então, há todo esse esquecimento, né? Pela ausência de trabalho e o silenciamento por uma questão política. Né? E também a memória, não só nas narrativas de quem vivenciou esse período, de esquerda como de direita, mas a memória no sentido de se refletir sobre o que foi esse período da ditadura militar, para que as pessoas entendam como é que foram a violação desses direitos e para que, a partir desse conhecimento histórico e conhecimento dessa memória, que isso não se repita. Porque o que a gente vê ainda hoje são pessoas que pedem a volta da ditadura militar. Né? Defende o AI-5, né, que é o Ato Institucional número 5, que foi uma medida legal extremamente repressiva que suprimiu vários direitos humanos e várias arbitrariedades foram feitas. E isso, inclusive, é uma das marcas da nossa história. Então, uma das características da ditadura militar brasileira é que ela foi mantida não só pela força física, mas também por um aparato legal. Ou seja, foi uma forma de obter um apoio da população. Existe uma memória da ditadura que é o seguinte: naquela época tinha-se paz, não tinha esses assaltos todos, a gente podia caminhar de madrugada. Isso é uma memória que foi contada, sabe, de geração em geração, que as pessoas reelaboraram, né, como a gente viu aqui no início da nossa conversa, né, a memória ela é reelaborada de uma forma até involuntária, mas não é verdade. As coisas não eram faladas. A gente vê, inclusive, que houve um surto de meningite e o governo militar buscou o quê? Silenciar. Então, na medida em que as pessoas falam esses problemas, né, essas arbitrariedades, isso gera uma reflexão sobre a importância da cidadania, né, de valorizar o voto. Tem gente que está extremamente insatisfeito com a política, e é compreensível realmente, mas foi uma conquista muito grande, né, o direito de votar. E aí tem gente que descarta, acha uma besteira, não gostaria de votar. Mas quantas pessoas morreram para a gente voltar a ter esse direito? Senão a situação de vida estava pior ainda. Então, assim, de modo geral é essa, né, a minha apresentação. Eu agradeço muito, né, a atenção de vocês e me coloco aqui à disposição para dialogar. Tem algumas perguntinhas, tá? Tá. Aí tem duas colocações, três colocações e quatro perguntas. As colocações foram que Dom Helder era também chamado de arcebispo vermelho. Né? E também tem falando aqui do Papa Francisco, que tido como comunista. Que basta defender social para ser colocado como comunista. Aí são as colocações. Eu vou para as perguntas, tá? Tá. A primeira foi como se tu conseguiu enxergar o povo preto, a população negra, nesses processos de pichações. Se tu conseguiu o reconhecimento desse grupo específico. Aí eu já vinculo com outra pergunta também, que foi se foi achado dentro desse período alguma pichação antirracista. Sim. Então,
É interessante, né, essas observações sobre o Dom Helder, né, sobre o Papa Francisco, porque veja a memória do comunismo. As pessoas condenam o comunismo, né, e nunca existiu, inclusive, na prática aqui no Brasil, né? Mas a memória que foi narrada de diversas formas, né, são os memes. Veja, tem muita coisa que é dita, né, e que tem um poder simbólico muito grande através dos memes, das charges, das piadas. Então, as pessoas acabam incorporando ali discursos e ideias. É feito o caso da presidenta Dilma, né, que foi impeachmentada. Como até a vestimenta dela, sabe? Ela foi uma forma de desprestigiá-la, de desclassificar a qualidade, né? É a roupa, são pequenas coisas, né? Não é bonita, e por aí vai. E aí, com relação ao Dom Helder, esse exemplo é muito interessante, porque a gente para pensar também que nos anos 30, ele defendeu ideais integralistas, né? Que eram ideais de direita, né? Deus, pátria, família, né? Então, com o tempo ele mudou de posicionamento e ele foi um grande defensor, né, dos direitos humanos, uma pessoa fundamental e muito importante na nossa história. Então, por que eu falei essa informação sobre Dom Helder anteriormente? Que é para a gente pensar como os sujeitos históricos eles são complexos, subjetivos. O ser humano ele é paradoxal, né? Todo mundo tem seus paradoxos. E com relação à pergunta, eu consegui ver, sim, algumas fichações, né, de cunho antirracista. Foram não foram muitas no sentido de ter um grande material. E aí, com relação aos autores de fichações, né, muitos documentos eles não faziam essa tipificação, né, de se a pessoa era negra ou não. Claro que alguns documentos sim, né? E a gente vai saber a cor da pele através também de entrevistas, né, a gente conhecendo essas pessoas. Mas, se a gente for pensar nos militantes do movimento estudantil, nesse período, independente do curso, em que a gente sabe que tem um recorte socioeconômico, mas a maioria era branca e de classe média. Hoje ainda isso é prevalecente, né? Nós, negros e negras, né? A gente está ocupando cada vez mais espaço na universidade, por isso que o laboratório é fantástico, né? Um trabalho muito bacana, e é importante que isso seja discutido, valorizado e até perguntado aqui, né? Nos eventos, né? Porque alguns historiadores, eles questionam isso, né? A invisibilidade dos negros e negras. Não foi algo que eu aprofundei, que eu destaquei no trabalho, por conta das especificidades dos meus documentos, que não tinham muitas menções, e todo o trabalho histórico ele tem seleções, ele tem recortes. E os meus foram as campanhas políticas. Eu achei super interessante e eu tenho vontade de escrever sobre isso. Até para mim, enquanto sujeito, né, negro também. Tiago, tu falou do movimento estudantil. Tu conseguiu ver alguma coisa do movimento estudantil na UFPE nesse período? Muito. A minha tese de doutorado, ela é sobre a UFPE. Tem um outro rapaz, que é o Dimas Veras, que ele defendeu uma tese em história. Vocês podem colocar no Google, né? Palácios Cariados, né? Dimas Brasileiro Veras. E aí vocês podem baixar a tese dele, que é uma tese muito boa, né? Eu cito na minha tese. E a gente, né, está organizando aqui uma coletânea, né, de livros sobre a ditadura militar, que vai sair em breve, nos próximos meses. E um dos eixos é da educação, né, que é uma bandeira que eu defendo e é um campo que eu acho importante. E muitas vezes, na maioria das vezes, quem estuda história da educação são os pedagogos e pedagogas. Então, acho que a gente, enquanto historiador, precisa realmente analisar a educação, porque é uma esfera que tem muito impacto aqui na nossa sociedade, não é só o político, né, o econômico. E tem muitos documentos, sim. Então, documentos policiais, jornais. E aí eu fiz, inclusive, recortes na minha tese, de tanto documento que tinha. Por exemplo, eu adoro trabalhar com memórias, né? Então, a linha de pesquisa do mestrado foi cultura e memória, meu orientador é uma referência nessa área, adoro fazer entrevistas, acho fascinante, né? Mas no doutorado eu não consegui trabalhar com memória. Com a memória
do relato oral. Eu trabalhei com a memória numa outra perspectiva, né? Então, é a historiografia, né? São os silêncios sobre aquelas temáticas. Mas tem muita coisa a ser estudada, né? Se alguém tiver interesse, depois a gente troca umas ideias. Mas vocês podem estudar muitas coisas, né? Sobre a atuação dos professores. Tem trabalho aí que foi defendido no CE, orientado pelo professor André Ferreira, bem interessante, né? Uma dissertação de mestrado sobre a atuação da ADUFEP. Por que não estudar, por exemplo, as militantes estudantis durante a ditadura militar? Não tem trabalho. As memórias... enfim, surgiram temas, né? Por exemplo, analisar as memórias sobre a militação que é de 68, porque existe uma geração que é de 68, né? Que tem muita historiografia, muitos documentários, né? Uma valorização maior, é aquela questão da luta armada. Mas e a memória sobre a geração dos anos 70 e 80, que foi a que eu analisei? Não tem muitos trabalhos sobre isso, inclusive no Brasil. Então, acaba não tendo esse espaço político. Porque a memória não é isso também? Sim. Tem só mais uma pergunta para a gente se encaminhar para o fim, por conta da hora. Tá. Já. Que foi, se tu chegou a entrevistar os autores das pichações e, se sim, qual a perspectiva dos autores sobre essas memórias? Então, eu fiz várias entrevistas, né? Acho que não lembro agora, só se eu abrir aqui no Word, né, o arquivo, mas eu acho que eu fiz umas 8, 10 entrevistas, enfim. Eu entrevistei mulheres, né, porque é importante também, porque a história, uma coisa que me incomoda é que ela é predominantemente narrada por homens. Né? A narrativa dos sujeitos históricos e também temáticas como a história política, que é o meu caso, elas são predominantemente também pesquisadas por homens. É como se a mulher não pudesse se envolver na política, né? Estudar a política. A mulher tem que estudar a cultura, entender se tem melhorado bastante isso, né? Ainda bem. Mas eu entrevistei muitas pessoas e as memórias sobre as pichações, de um modo geral, eles buscaram retratar o quê? O quanto que era uma atividade perigosa, difícil de ser realizada, muito importante nesse período, devido à censura, à repressão. Né? Existe um orgulho, né, de participar dessa militância. Né? Tem um dos militantes mesmo, o Cajá, ele se orgulha de ter sido assim, torturado, duramente reprimido, mas ele, enquanto militante do movimento estudantil, ele não entregou nenhum dos seus colegas. O que é muito positivo, né? Dentro dessa resistência contra a ditadura militar. Tem, dentro dessas memórias também, né, a narrativa de experiências, né, que foram marcantes, existe uma relação de sentimentos, situações engraçadas, né? Tem uma das militantes, né, que era do movimento estudantil, a Isabel, que ela era pequenininha. Então, o papel dela dentro dessa militância era ser, entre aspas, palavras dela, né, olheira. Está lá no livro, né, e está na dissertação, se vocês quiserem baixar lá e ler, enfim. Tem artigos também mais compactos, se ninguém quiser, se só não quiser ler a reportagem, né? Tem um artigo que eu publiquei numa revista lá do Rio de Janeiro, em 2015. Eu esqueci agora. É uma revista da Uniabel, é uma revista lá do Rio de Janeiro. Que aí eu vou analisar especificamente sobre o que era pichar a ditadura, durante a ditadura, né? A ditadura também, que era o tema prevalecente. Tiago, eu estou encantada. Eu gostaria de agradecer demais, demais pela aprendizagem. E acabou de dizer que a gente tem 20 segundos. Tá bem. Eu queria falar alguma coisa nesse pouco tempo. Que estamos juntos, né? É muito importante estar aqui a gente dialogando e que a gente se reencontre outras vezes. Muito obrigado aqui pela atenção de todos e um forte abraço.